Pela fé somos renovados pelo Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o motivo e a razão da nossa vida. O pastor Jesus sempre fala que estamos na terra, né, para 2 propósitos, né? É esperar o Senhor, né, servir ao Senhor e esperar no Senhor Jesus. Que nós nunca venhamos deixar e esquecer esse propósito. Observa que o homem, ele tem se apegado às coisas aqui e tem se esquecido por que ele veio a este mundo, né? Tem pessoas que acham que elas estão vivendo aqui só por viver, sem razão, né? Sem motivo. Mas Deus, Ele nos permitiu, nos deu fôlego de vida, porque Ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito. Glória a Deus. Observe lá no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Observa que quando Israel se virou contra Deus e passou a adorar falsos deuses, a falsos ídolos, virou as costas para o Senhor, rejeitando, né? E Deus levantou profetas, levantou Jeremias, levantou Ezequiel, levantou Isaías e tantos outros para alertar o povo, que o povo se achegasse a Ele, que o povo se arrependesse. Foram profetas, né, que foi a boca de Deus na terra falando para alertar o povo. E mesmo quando o povo foi levado cativo, Deus ainda estava cuidando deles, né? E hoje não é diferente. Hoje a gente vê que Deus levanta os seus servos sobre a terra para alertar o povo, para alertar o homem, né, do seu pecado, que tem se afastado de Deus de tal maneira que cada dia mais o homem tem caminhado e dando passos largos para o abismo, se esquecendo do seu Criador. É pecado desenfreado, é tão grande que ele se esquece do seu Deus, né? Aí Deus fazendo essa promessa, né, que só Ele resgata Israel, da forma que Israel se encontrava, da forma que Israel, quando foi levado cativo, né, pelo rei Nabucodonosor. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Observe que como Deus fala que o povo é dele, que ele conhece, que tem nome. Glória a Deus, é verdade. Nós, aqui ele falou para Israel e não é diferente para nós, porque a promessa quando ele fez para Abraão, ele falou que em Abraão, as nações em Abraão seriam benditas, seriam abençoadas. E nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus, né? Quando ele deu o brado na cruz, ele nos salvou, abriu a porta da graça para dar salvação para todo homem, né? Para todo pecador a se arrepender dos seus pecados. Então nós temos essa promessa e Ele nos conhece, e Ele nos chama pelo nome e Ele nos redime. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Graças a Deus. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Glória a Deus. Nem a chama arderá em ti. Porque eu, Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, glória a Deus, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Observa que ele fala que ele é o único Salvador de Israel. Ele é o único Salvador do povo. E Jesus é o único Salvador das nossas vidas. Né? Ele é o único Salvador para o homem, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão aflitos, angustiados, sobrecarregados, né? Com fardo pesado, porque Jesus apresenta, ele fala, o meu fardo é leve. Ele quer nos dar vida, e nos deu vida na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aí ele fala que quando passarmos pelas águas, Ele está conosco. Eu tenho aprendido, e os irmãos também aqui têm, durante a caminhada, que é na prova que o Senhor está conosco, né? Em todos os momentos. Observe que Ele deixa a gente passar por aflições, mas Ele também promete que está conosco. Ele passa conosco por todas elas. E Ele nos dá a vitória. Porque observa que os servos dele, né, como
Daniel. Ele passou, né, na cova dos leões com Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Quando Daniel soube do decreto que aquele que não orasse por espaço de 30 dias ao rei Dario, né, seria lançado na cova dos leões, porque amaram a Daniel. Sabia que Daniel orava só o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, só o Senhor Deus, ao único. Observe, fizeram essa emboscada a Daniel porque tinham inveja de Daniel, porque Daniel era querido do rei Dário, Daniel se destacava, né? E era homem temente ao Senhor, que não se corrompia, mesmo estando em Babilônia, mesmo estando longe da sua amada Jerusalém. Daniel não se corrompia, ele não se entregava aos homens, né? Se ele orava 3 vezes ao dia, quando ele soube do decreto, ele não orou, pedindo ao Pai por ele, que salvasse a ele da cova dos leões? Por que Deus deixara, né, ele ser lançado naquela cova com leões famintos? E Deus permitiu. E Daniel foi lançado lá na cova. E lá Deus salvou ele, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E nada aconteceu com Daniel, porque a gente aprende que é na prova que Deus é conosco. Quando a gente pensa, será que Deus nos abandonou? A aflição, a angústia, né? A dificuldade do dia a dia nos assola, a alma grita, a alma chora. E Deus é com aqueles que a buscam. Deus é com o justo. Deus não desampara aqueles que clamam a Ele com coração sincero. E Daniel clamou, e quando estava lá com os leões, o anjo do Senhor desceu ali. Imagine só a cena, Daniel lançado ali, um monte de leões, e nada lhe aconteceu. Era um homem de fé, crer no Senhor. Amém? Então ele fala que quando passares pelas águas, Ele está conosco em todos os momentos, né? Que as lutas da vida Ele está conosco. Eu agradeço a oportunidade.